Muito bom dia, uma alegria estarmos novamente para a nossa EBD online, aqui da Igreja Batista Regular Boas Novas, em Piraporinha, Diadema. Semana passada, domingo de Páscoa, chamado domingo de Páscoa, ou domingo da ressurreição, que lembramos a ressurreição do nosso Salvador, nós não tivemos nossa EBD online, e hoje nós estamos retomando nossa EBD, falando sobre desvendando o Apocalipse. Nós estamos trabalhando o livro e nós estamos agora falando sobre as trombetas, que é o sétimo selo, e dentro do sétimo selo, então, nós temos as trombetas que fazem parte deste evento denominado como o sétimo selo. E então nós estamos trabalhando neste texto agora, no livro de Apocalipse, pensando sobre ele, analisando esta parte do texto. E eu quero ler com você, então, o texto. Nós estudamos da última vez, começamos a falar sobre o sétimo selo, e agora nós temos as 7 trombetas, E nós vamos ler o capítulo 8, versos 6 até o verso 13, que é onde nós vamos ver 4 trombetas aqui no texto. Não sei se vamos conseguir estudar as 4 trombetas aqui, falar hoje sobre elas, mas vamos ler o texto, ok? A palavra de Deus então diz no verso 6 do capítulo 8: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha de chamas foi atirada ao mar, e uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas, e sobre a fonte das águas. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os anjos ainda vão tocar. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te agradecemos tua misericórdia, tua bondade, tua fidelidade, teu amor, tua graça, pela qual o Senhor com o seu sangue comprou para si homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, enviou o seu único Filho para salvar e buscar aquilo que se havia perdido, dentre os quais o Senhor também nos chamou. Te louvo, Pai, porque foi por tua misericórdia, por tua bondade que o Senhor fez isso. Agora, Pai, enquanto estudamos tua palavra, pedimos que o Espírito do Senhor nos ensine, nos renove, nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra, da tua verdade, para que o teu nome seja exaltado através do ensino das verdades contidas nesse texto que acabamos de ler. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós estamos olhando aqui
o texto, esse texto de Apocalipse, e nós estamos trabalhando, lembrem que nós estamos trabalhando os 7 selos, né? Os sete selos, e no 7º selo, conforme já foi aqui dito, nós já explicamos que na verdade os selos é como se fosse um título de propriedade do Senhor Jesus Cristo, né? E ele está, na verdade, abrindo esses selos, e conforme ele abre esses selos, então, ele vai, de certa forma, por assim dizer, ele vai tomando aquilo que é dele, ou vai demonstrando aquilo que é dele, quando ele abre o rolo e abre os selos. Essa é a ideia, né, que nós já temos falado aqui, que então o Senhor, ele está abrindo estes selos para mostrar, ou vai abrindo o rolo, que é o título de propriedade dele sobre todas as coisas, né? Então, na verdade, o que nós temos então aqui é esta realidade, é esta verdade, e eu estou aqui tentando recordar vocês aquilo que nós já tratamos aqui, né? Já falamos bastante sobre isso aqui. Então, na verdade, Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o dono absoluto, e lembrando que esses selos que vão sendo abertos, os primeiros ainda num período, por assim dizer, menos doloroso do período da grande tribulação. O que acontece é que vai piorando à medida em que a tribulação vai acontecendo, e à medida em que essa tribulação vai acontecendo, nós vamos acompanhando aqui que, na verdade, as coisas vão se tornando cada vez pior, né? E é isso que o texto vai nos mostrar de maneira muito clara, de que, na verdade, as coisas vão se tornando pior. Então, quando nós chegamos agora nas trombetas, nós estamos num dos piores períodos já agora da grande tribulação, né? Um período realmente muito assustador. Os homens vão estar pedindo para que as montanhas caiam sobre eles, para que tudo desabe sobre eles, porque eles não aguentam o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, o que vai acontecendo é que eles estão realmente em total desespero, né? Total desespero, porque de fato é algo bastante difícil para eles neste tempo que eles estão realmente vivendo, né? E então, enquanto isso, nós já falamos, a igreja já foi arrebatada, a igreja está nos céus, a igreja está participando das bodas do Cordeiro, né? A igreja, ela está em outro momento, enquanto o mundo está aí passando por de fato, por essa situação difícil para o mundo, enquanto para aqueles que foram salvos, na verdade, eles estão tendo uma etapa diferente, né? Uma etapa diferente das suas vidas, porque eles já estão na glória com o Senhor, enquanto o mundo de fato estará passando por grande sofrimento, né? Grande sofrimento. E aí nós então, na última semana, começamos a falar e explicamos que essa parte da tribulação que comporta essa parte das trombetas, começa-se então a primeira, a segunda, essas 7 trombetas, elas estão relacionadas ao último selo, ao 7º selo, e também as taças, né, que vão ser faladas em breve também. Elas fazem parte deste último selo, que é de fato este momento terrível da grande tribulação.
E de fato nós então, apenas recordando esta parte, nós estamos retomando então com os irmãos aqui essa situação que o mundo vai estar de fato vivendo. Muito bem, nós então vamos aqui falar sobre essas trombetas, um pouco sobre cada uma dessas 4 trombetas que nós estamos vendo, né? Então aqui nessa primeira parte o que nós temos é a destruição divina, né? Deus destruindo o sistema da natureza, da ecologia mundial, né? É interessante que as pessoas hoje estão preocupadas em salvar o meio ambiente, né? Nós vemos aí tanta preocupação com desmatamento na Amazônia. Não que isso seja algo ruim, não, na verdade isso é bom, né? Até certo ponto as pessoas se preocuparem com isso, mas é interessante como as pessoas estão preocupadas com isso, né? Os medos sobre a destruição da camada de ozônio, poluição, destruição das florestas, aquecimento global, são coisas que constantemente estão no noticiário, constantemente elas estão sendo relembradas, estão sendo faladas, estão sendo anunciadas. Né? Salvar espécies em extinção e tantas coisas, né, que são sempre nós ouvimos falar sobre essas questões, né? Proteção do meio ambiente e muito mais, né? Não há dúvida, queridos, que o homem caído, ele falhou realmente na sua responsabilidade de cuidar adequadamente da criação de Deus. Mas o homem, ele fez um dano terrível, né, já sobre o mundo e sobre aquilo que ele deveria ter cuidado. Deus deu ao homem o mandato para que ele cuidasse daquilo que Deus criou. E de certa forma, ele não cuidou da maneira adequada, né? Agora, por mais que o homem tente agora fazer alguma coisa e salvar, na verdade, um dia Deus vai destruir, de fato, essa criação. Deus vai destruir aquilo que Ele mesmo criou. Deus vai destruir este mundo da maneira como nós vemos, né? Na verdade, Deus vai acabar com tudo e vai criar um novo céu e uma nova terra, né? É isso, na verdade, que será feito, né? Mas, na verdade, no nosso tempo, no tempo que nós vivemos, o homem, ele quer cuidar de alguma forma ou tentar, digamos assim, salvar a natureza. O que, na verdade, ele não faz, ele não consegue, porque a tendência do homem é sempre para fazer aquilo que é mal e aquilo que de fato causa destruição na terra. Muito bem, então o homem ele vai fazendo isso, ele vai trabalhando nisso, mas vai haver um momento que Deus, de fato, ele vai acabar com esta preocupação do homem, porque na verdade ele, o próprio Deus, vai, antes de estabelecer seu reino terreno, aqui, então, na verdade, haverá esse tempo de julgamento, né? Que o Senhor, então, trará sobre a terra, né? Esse julgamento que o Senhor vai trazer sobre a terra. Não tenha dúvida de que isso vai acontecer e que o Senhor, de fato, vai fazer. O Senhor vai trazer este julgamento sobre a terra. Nós falamos um pouco, então, semana passada, como eu já estava dizendo no início, desde o início, o Senhor, nós tivemos um breve interlúdio, e então depois esse interlúdio ele é quebrado, de fato, com essa
esses toques, digamos assim, dessas trombetas, né, que são um anúncio daquilo que o Senhor vai fazer, uma série de julgamentos, 7 anjos com 7 trombetas, que nós falamos sobre isso na última semana. Então, eles se preparam para tocá-los e haverá então esse julgamento em série. As quatro primeiras trombetas são descritos de uma forma concisa e direta. Não há muitos detalhes sobre elas. As últimas 3 são mais detalhadas. As 4 primeiras, elas não têm muitos detalhes, não são colocados muitos detalhes, mas elas simbolizam o julgamento que o Senhor irá trazer sobre a terra. Elas não simbolizam julgamento político, social ou econômico. Estes tipos de julgamento, eles virão mais tarde ainda. Então, na verdade, estes julgamentos, eles não estão relacionados a isso. Os julgamentos das trombetas são literalmente eventos físicos reais que afetam toda a terra. Deus vai usar a natureza para punir os pecadores naquele dia. A destruição parcial, descrita e repetida, né, na palavra, diversas vezes aqui, nesses 4 julgamentos das trombetas, indicam que estes não são os julgamentos finais, mas ainda é parte do julgamento, mas ainda não é o julgamento final. Bom, a primeira trombeta nós lemos, está no verso de número 7, ele diz: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Então o que nós temos aqui é que temos um julgamento divino com fogo. E fogo normalmente está ligado a julgamento, né? Fogo normalmente nas Escrituras está ligado a julgamento de Deus sobre os homens, né? Então, na verdade, é um tipo de julgamento que há ainda de vir e virá com fogo, né? A causa específica da saraiva e do fogo atirados à terra não é revelado. Não é revelado. Não é revelado, né? Nós não temos aí uma explicação sobre isso. Mas tem uma combinação aí de fogo misturado com sangue que são atirados na terra, e não diz por que eles são assim, mas ele vai trazer, a partir de um ponto de vista científico, nós vamos ter aí um grande cisma, né? Uma grande situação que vai realmente trazer problemas para os homens de grande extensão. Vai provocar aí possivelmente muitos terremotos ou coisas assim, erupções vulcânicas, coisas semelhantes, né? Que virá em chamas, e as perturbações atmosféricas causadas por isso vai desencadear grandes e violentas tempestades, com certeza de granizo e outras coisas mais, né? Dr. Henry Morris sugere que sangue pode ser, de fato, sangue real, ou João estava usando uma linguagem descritiva, né? Pelo fato de ser vermelho e o fogo da cor do sangue, então pode ser também algo assim, né? Algo realmente que de fato traga essa ideia de sangue. Seja qual for a explicação, né, científica ou não, esse dilúvio de sangue ou de fogo, de morte, foi atirado à terra por Deus
com efeitos de fato devastadores. Efeitos devastadores, né? O resultado chocante é que 1/3 da terra é queimada. O solo é queimado, aquilo que é cultivado é queimado, 1/3 das árvores são queimadas, ou seja, todas as frutas, né? 1/3 de todas as frutas, 1/3 de todas as ervas, elas serão totalmente queimadas, o que vai produzir, né, de fato, grandes problemas, né? Grandes situações realmente difíceis para os homens, né? Então, 1/3 da vegetação da terra realmente será destruído, será tirado dos homens, o que vai causar problemas de fome e outras coisas mais também entre os homens, né? Então, fogo caindo do céu, né? Realmente é a fúria de Deus causando um grande inferno sobre a terra, causando desespero nos homens, o que de fato nos mostra que o homem ele deve fugir da ira do Senhor, buscando a sua graça, a sua misericórdia, buscando a salvação que há em Cristo Jesus, clamando pela sua graça, buscando a redenção que há em Cristo Jesus, né? Os homens, eles têm fugido da verdade, os homens, eles têm fugido de Cristo, eles não têm buscado no Senhor a salvação, eles esperam salvação vinda de movimentos políticos ou qualquer coisa assim. Na verdade, o homem ele tem que buscar Cristo, ele tem que se render aos pés de Cristo, ele tem que fugir da ira vindoura. Então, essa é a mensagem que devemos lembrar, que aquele que rejeita o Senhor Jesus, aquele que não crê no Senhor Jesus, aquele que não busca a misericórdia no Senhor Jesus, a salvação em Cristo Jesus, que não entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele então vai passar por essa situação toda, de fato, desses julgamentos que virão sobre a terra para aqueles que estiverem vivos no período da grande tribulação, e depois, ainda pior, é a eternidade longe de Deus, no inferno, afastado de qualquer bondade divina, sofrendo ainda mais com a ira do eterno Deus. Então, nós clamamos a você que ainda não se arrependeu, que ainda não entregou sua vida a Cristo, que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, corra para a cruz, corra para Cristo, se curve ante o soberano Senhor e creia nele para a sua salvação. Muito bem. A segunda trombeta está nos versículos 8 e 9 deste capítulo de Apocalipse. Versículos 8 e 9, que diz: o segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas, novamente, foi atirada ao mar. E 1/3 parte do mar se transformou em sangue, e morreu 1/3 parte das criaturas do mar, e foi destruída 1/3 parte das embarcações. Enquanto a população da terra ainda está ali tentando, na verdade, se recuperar, né, do que aconteceu, daquele incêndio devastador enviado por Deus, então João viu ainda um sinal mais aterrorizante da desgraça aparecendo no céu, quando o anjo tocou a segunda trombeta. Algo como uma grande montanha queimando em chamas foi atirada ao mar. O julgamento da primeira trombeta cai sobre a terra. O julgamento da segunda trombeta cai sobre o mar. Cai sobre o mar. Deus criou o mar para ser uma bênção para a humanidade, para fornecer alimento, para fornecer também oxigênio, que também vem do mar, né? Então, na verdade, nós temos aí provisões graciosas de Deus através do mar. Mas olha, notem que Deus vai destruir.
vai enviar algo que vai destruir parte do mar. Parte do mar. Agora, eu fico pensando, né? Algo como uma montanha caindo no mar. Talvez você se lembre aí do tsunami, né? Uma pequena mudança, né, nas camadas debaixo do mar, uma pequena mexida causou aquele tsunami terrível na região da Indonésia. Agora eu fico imaginando cair algo como uma espécie de uma grande montanha em chamas no mar. Então, não só nós vamos ter aí o problema do que vai acontecer, mas também o que vai acontecer com essa derrubada também, do que isso vai causar de danos, não só no mar, mas também na terra, né? Mas veja que além disso, com essa colisão, 1/3 do mar se torna em sangue, como resultado desse efeito. 1/3 das criaturas viventes do mar morrem, tal como aconteceu na primeira trombeta. Então veja que de fato nós vamos ter aí uma situação realmente catastrófica sobre a terra, né? Sobre o mar, perdão. Então, na verdade, o impacto irá gerar, como eu já disse, grandes tsunamis, né? Ondas gigantes que vão destruir 1/3 dos navios, 1/3 das embarcações do mundo, né? E com certeza isso virá também a causar danos para a terra. Então veja que de fato é algo aterrorizante o que vai acontecer, né? O impacto é terrível. Então assim, as 2 primeiras trombetas trará julgamento devastador sobre a terra e o mar. Isso são os princípios das catástrofes finais de Deus, né? Que Deus irá desencadear no mundo rebelde e pecaminoso. Então veja que a situação realmente ela é terrível, né, para aqueles que aqui viverem nesse período da grande tribulação, né? A terceira trombeta, versículos 10 e 11, ela vai dizer, né, nessa terceira trombeta, que uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome dessa estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas, né? Águas amargas, né? Interessante que quando nós temos aí então, só um minutinho que eu saí do esboço, né, do lugar exato da terceira trombeta. Deixa eu retornar para ela, achei. Então o terceiro anjo toca a sua trombeta e outro objeto em chamas é arremessado sobre a terra, né? Outra situação aí com fogo e tantas outras coisas que vêm novamente sobre a terra, né? E aí nós temos então essa situação acontecendo agora nos rios e nas fontes das águas, né? Então nós temos aqui essa grande estrela que caiu do céu, alguma coisa assim, ou alguma coisa assim, que cai e de fato vem trazer esses efeitos mortais sobre a terra, né? E diz que tem o nome de absinto, né? Que vai tornar as águas amargas e muitas pessoas vão morrer por causa disso. Talvez seja uma espécie de um veneno mortal, alguma coisa assim. E as pessoas não têm como sobreviver sem água, né? Sem água doce, na verdade, né? São águas amargas, né? Nos faz lembrar sobre um pouco das águas amargas, né? Aqui quando o povo estava no deserto, né? Chamado de Mara, e que nós temos lá também aquela questão. Mas as águas então se tornam amargas e muitos homens vão morrer por causa dessa situação
complicada que eles vão então viver nesse momento, né? O abastecimento de água irá causar morte generalizada, né? Então, 3 julgamentos que vão deixar os habitantes da terra realmente em estados de alerta, de medo, de choque. Mas Deus ainda não terminou, né? Deus ainda não terminou, ainda há mais coisas, né, que virão, né, sobre este mundo. E nós temos aí então a quarta trombeta, que também completa então essa primeira parte, né? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. E então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos vão tocar. Ou seja, ainda não tocaram. Ainda virá o pior, né? Ainda virá o pior. Então, com o quarto anjo toca a trombeta, né? Então, foco do julgamento sai da terra e então começa a atingir os corpos celestes, né? Ainda se recuperando desses julgamentos ecológicos, por assim dizer, as pessoas estarão desesperadamente em busca de respostas para essa crise e haverá sem dúvida, né, conferências, sessões de emergências, Nações Unidas, ONU e tudo mais vão se reunir e tentar resolver essas situações. E no meio de toda essa atividade frenética vem um novo desastre no céu. 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas foram então desbaratados, tirados, feridos, né? E são então afastados ou tirados dali da terra, o que vai causar espanto também nos homens, né? Isso nós já temos algumas dessas profecias ou coisas semelhantes a essas profecias no Velho Testamento, já apontando para essas catástrofes que vão acontecer como julgamentos divinos, né? Como julgamentos apocalípticos que já estavam previstos também pelos profetas do Antigo Testamento, né? Então, isso vai causar também danos sobre a terra e sobre os homens. Então, veja, irmãos, que o que nós podemos tirar disso, e nós, hoje, nossa lição é um pouco mais curta, nós estamos caminhando para o nosso encerramento. O que nós podemos tirar disso, mais uma vez, é afirmar para os homens que eles devem correr desesperadamente para o Senhor, clamar a sua misericórdia. Porque realmente Deus julgará esse mundo com justiça. Os homens vão sofrer, a terra vai sofrer, os corpos celestes vão ser atingidos. Então, a palavra é que o homem deve buscar no Senhor a graça da sua salvação e clamar pela sua grande misericórdia. O Senhor é um Deus tardio em irar-se, grande misericórdia, que Ele possa então achar lugar no seu coração. Mas se você já é um salvo em Cristo Jesus, então apele para as pessoas para que eles busquem o Senhor e creiam no Senhor e clamem ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia. Semana que vem nós vamos falar do 5º selo. Então nós vamos trabalhar somente ele, que ele é mais detalhado, né? 5º, 6º e o 7º selo são mais detalhados e nós vamos então trabalhar um a um, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, um domingo de paz, alegria, satisfação. Continue se cuidando, né? Estamos no meio dessa pandemia com grandes situações difíceis, muitas pessoas morrendo, pessoas próximas, amigos, parentes, né? Colegas, pessoas muito mais próximas agora temos visto que estão sendo afetados. Então nós pedimos, né, que você se cuide, você ore, busque o Senhor e, se puder, o máximo que você puder, manter-se distante e em casa, né, dentro das possibilidades que você tenha. Óbvio que nem todo mundo pode, mas que você tenha então essa tranquilidade aí e se cuida
para que você não seja afetado por essa doença, tá bom? Um bom domingo, mais uma vez eu desejo para você uma ótima semana, que Deus te abençoe. Tchau.